Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas páginas, das nossas redes sociais, todas elas estão descritas abaixo aqui deste vídeo. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais uma edição de O Patriota Notícias. Realmente parece que o ativismo judicial no Brasil não terá fim e ele continua sem o mínimo pudor, principalmente internamente. Nós vamos ler uma matéria aqui que demonstra exatamente a atuação política tão conhecida dos ministros do STF e que continua a ser reiterada de forma totalmente descabida e sem o mínimo respeito à opinião pública. Mas eu peço a você que, caso goste do nosso conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no canal e ao lado ativar o sininho na opção todas, assim você recebe o nosso conteúdo. Vamos à matéria, pessoal, está na tela. Segundo a publicação da revista Oeste, no seu caderno Brasil, STF burla regimento para beneficiar Zanin. Advogado deve ser indicado por Lula para a vaga na corte. Essa matéria vem da redação Oeste, publicada no dia de hoje, 10 de maio de 2023, às 9 horas e 30 minutos. Está aí a foto de Luiz Edson Fachin e de Dias Toffoli. Vamos ao conteúdo da matéria, meus caros amigos. As manobras dos ministros Edson Fachin e Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, o STF, devem ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a indicar o advogado Cristiano Zanin para a corte. O movimento dos ministros para facilitar o caminho de Lula, diminuindo a preocupação da classe política com a indicação de seu advogado pessoal, segundo informou a coluna Malu Gaspar, publicada nesta quarta-feira, dia 10, no jornal O Globo. Dias Toffoli. O primeiro movimento foi de Dias Toffoli. Na semana passada, o ministro decidiu mandar para a segunda turma do STF para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. Deste modo, o advogado pessoal de Lula iria para a primeira turma, caso indicado, evitando que fosse parar no colegiado responsável pelos casos da Lava Jato, o que o tornaria impedido de julgar os processos. Edson Fachin. O ministro Edson Fachin foi designado pelo presidente do STF, pela presidente do STF, a Rosa Weber, para cuidar interinamente da ação da Vaza Jato, que estava sob a relatoria de Lewandowski. O ex-ministro atendeu aos pedidos de Zanin em nome de Lula e anulou o uso dos sistemas de registro de propina da Odebrecht como prova nas ações da operação. Até agora, 62 pedidos de extensão já foram apresentados por investigados interessados em obter no Supremo o mesmo benefício conseguido pelo presidente. No entanto, Fachin decidiu descumprir a ordem de Weber e o regimento da corte e preferiu enviar a ação diretamente a Toffoli. Em seu despacho, Fachin argumentou que, como Toffoli assumiu a vaga na segunda turma, deveria assumir essa ação. Só que o regimento do Supremo diz claramente que os casos de um ministro que se aposenta devem ir para aquele que assume a sua vaga. Naturalmente, o indicado de Lula receberia o caso. Assim, Fachin se eximiu de cuidar do caso e ajudou a blindar Zanin de futuros impedimentos, já que ele teria que se declarar impedido de julgar uma ação que ele mesmo apresentou na Suprema Corte em agosto de 2020. Está aí a matéria, a publicação da revista Oeste, replicando uma notícia do jornal O Globo. Nós sempre estamos dizendo aqui neste canal, e os amigos que nos acompanham sabem disso, que a esquerda ela é extremamente preparada em seus planos. Ela arquiteta muito bem os seus planos. Eu já falei aqui nesse canal, volto a repetir,
que tudo o que aconteceu em relação a Lula nas decisões do STF não foi algo que foi combinado ali no momento em que as ações chegaram no STF, provocada pela interposição de recursos. Isso já havia sido combinado lá atrás, quando Lula foi preso a primeira vez, quando começou a ser acusado. Com certeza, o staff petista simplesmente olhou para aquele cenário e disse: olha, por isso que nós colocamos a maioria dos ministros, exatamente para atuar num momento como este. E foi o que aconteceu. Lá no futuro, o Lula teve a sua prisão revogada. Posteriormente, o juiz Sérgio Moro, através de provas ilegais da tal Lava Jato, né, foi declarado parcial e, consequentemente, Luiz Edson Fachin, um antigo militante da esquerda, que inclusive em uma assembleia pediu votos para Dilma Rousseff, declarou os processos nulos, o que permitiu que Luiz Inácio fosse candidato e futuramente, segundo o TSE, eleito, não é? Veja que a manobra ela se repete neste momento. E ela, com certeza, a partir do momento que Luiz Inácio foi declarado presidente pelo TSE e não pelo povo, o PT já começou ali a articular exatamente este plano que nós estamos vendo agora. Ou seja, como presentear um amigo, um companheiro, como eles dizem, né? Vamos mexer os nossos pauzinhos aqui. Para isso, nós aparelhamos a Suprema Corte do Brasil. Então, eu vou indicar Cristiano Zanin, porque eu sou o presidente, posso fazê-lo, embora a aprovação ela ainda dependa aí dos senadores, mas eu não sei se nós teremos número suficiente para rejeitar Cristiano Zanin. E eu vou também determinar aos meus amigos ministros que me soltaram da prisão, que anularam os meus processos, para que facilitem essa minha indicação, tirando do caminho todos os obstáculos, porque nós aqui temos a República Federativa do Brasil para nos servir e não para servir a República. A matéria publicada talvez não deixe o brasileiro indignado, porque o brasileiro já está amortecido, o brasileiro já está num estado de torpor enorme por tudo que ele está vendo, e hoje não há mais a quem recorrer, porque até as forças cagadas se venderam. Este fato aqui já é um fato extremamente grave. Mais descumprimentos de lei, no caso aqui o regimento interno do STF, atuação não para atender o interesse público, mas o interesse pessoal. Quem é que não se lembra da indicação de Bolsonaro ali para a supervisão geral da Polícia Federal, aonde o próprio STF disse que aquela nomeação não poderia ocorrer por conta de que era uma nomeação que feria o princípio da impessoalidade? Ora, o que está fazendo aqui o senhor Edson Fachin e o senhor Dias Toffoli é exatamente isso. É ferir o artigo 37 da Constituição, o princípio da impessoalidade, agindo não com base no interesse público, mas com base no interesse pessoal, com base no interesse político, simplesmente para afagar, encaixar um amigo num cargo que evidentemente vai servir à ditadura petista. Meus caros amigos, é duro o que nós estamos assistindo e nós ainda temos a esperança de que um milagre aconteça no Brasil. Talvez só um milagre. Mas o povo brasileiro tem que se insurgir, tem que se revoltar com esse tipo de acontecimento, com esse tipo de manobra. Tem sim, tem que se revoltar. Mas esse é só ainda o começo do jogo. Não se espantem. Muitas outras coisas graves, inaceitáveis vão acontecer. E nós ainda estamos esperando, com todo respeito, um líder para a nossa direita, um líder de fato. Aquele que esteja nas ruas, esteja nas redes sociais, esteja conclamando, convocando manifestações. Nós precisamos urgentemente
dessas lideranças para ir às ruas para se insurgir contra manobras como essa. Mais uma vez eu trago aqui mais um ato irregular, ilegal, dos faraós dos tribunais superiores, daqueles que estão de fato governando o país, através de decisões judiciais ou de manobras jurídicas, mas muito políticas. Este é o cenário do nosso país. Mas, é como eu sempre falo, a mudança desse cenário só depende de mim e de você, de se conscientizar, de sair às ruas, de protestar dentro dos termos constitucionais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão e também de se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Esta é mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.